Olá, amigos e hermanos. Soy Carmen Henneman y todos son muy bienvenidos a la parte 1 de nuestro tópico sobre pollos Einaiho Gigantaisu y en español es ¿quién es tu gigante? O ¿cuál es tu gigante? Ahora recuerda que en la semana pasada tuvimos solamente una simple introducción sobre este tema, pero hoy yo les traigo la parte 1. Y en ese contexto, como tú te acuerdas, a partir de la introducción, nuestra principal pregunta fue, ¿quién es tu gigante? O ¿cuál es tu gigante? Ese es un término más abrangente, que alcanza más diferentes tópicos. Y a esta pregunta yo añadí la segunda parte, que es, ¿será que existe realmente algún gigante com el qual deveríamos nosotros preocuparnos? ¿Qué dices tú? ¿Será que realmente hay algún gigante com o qual devemos estar preocupados? E para responder a esta pergunta, vimos entonces que na Bíblia, en el contexto bíblico, um gigante pode ser um problema, um obstáculo, um impedimento, uma oposição, uma adversidade e incluso, literalmente, um inimigo. Quando eu menciono esses términos, eu não estou mencionando coisas pequenas ou situações simples, porque se o problema é pequeno, podemos solucioná-lo solos, não é assim? Pero aqui me refiro a um grande problema, a um terrível obstáculo, a um impossível impedimento, ou impedimento impossível de se remover, a uma grande e assustadora oposição, a uma terrível adversidade, ou seja, algo que pareça maior que nós mesmos, mais grande ou mais forte, para que então seja chamado de gigante, de inimigo ou incluso de desafio. Então, aqui em adversidade, oposição, impedimento, obstáculo, problema, nos referimos a algo mais grande que o normal, mais grande que o comum, incluindo um inimigo. Esta palavra inimigo pode referir-se a um inimigo físico, a uma pessoa, ou incluso ao espiritual, àquele que não podemos ver. Ou incluso pode referir-se àquelas coisas que traemos adentro, como trauma, medo, insegurança e todas essas coisas que às vezes nos pesam tanto. Também são, de repente, ou podem ser nossos grandes gigantes contra os quais estamos lutando. Agora veamos, esses gigantes ou este gigante específico pode de repente venir através de nossa família, de nossa igreja, de nossos amigos, de nossos malos hábitos e incluso através de nós mesmos. Nossa família, por exemplo, eu creio que a família é uma bendição e está no plano de Deus. Pero honestamente, há famílias que não nos ajudam muito em nossa vida cristiana, ao contrário, são como pedras de tropeço, que em lugar de empurrar para que caminemos, hace que alguns retrocedam e se perdam. Então, certamente é que isso depende de muitas outras coisas. Eu não vou entrar muito nesse tópico, mas eu sei de pessoas que chegaram incluso a abandonar sua vida com Cristo porque sua família se opuso de forma muito feroz. E quando falamos da igreja, há igrejas neste momento que não são verdadeiramente bendições. Há igrejas, por exemplo, que se tornaram muito heréticas, onde os líderes são mais empresários que pastores de ovelhas, como diz a Bíblia. Quando o interesse ou a motivação não é exatamente o amor por las almas ou a salvação de la congregação, pero es el gano financiero, la recompensa, los pagos, mais ou menos por este lado. E que decir de los amigos? Há amigos, a Bíblia diz que os amigos são bendição, não há dúvida, incluso há amigos mais cercanos que hermanos, pero há também amigos que se convertem em verdadeiros obstáculos em nossas vidas e de los quais necessitamos apartar-nos. E os malos hábitos.
Aquellos especialmente contra los cuales luchamos siempre, a veces estos son nuestros grandes gigantes, e incluso nosotros mismos. Pero mi pregunta clave na semana passada foi: será que é possível que nosotros seamos nuestros más grandes desafios? Será que é possível que nosotros mismos seamos nuestros próprios gigantes contra los cuales tenemos que luchar diariamente para seguir ou para continuar vencendo em nossa vida cristiana? Que dizes tu? É possível que seamos nosotros, nossos próprios inimigos, nossos próprios gigantes, nossos próprios desafios? Bem, como dije na introdução, eu creio que sim. E aqui les traigo como argumento Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18. Vimos nesse texto que um de nossos maiores exemplos de líder no Novo Testamento lutou contra si mesmo por muito tempo. E estamos falando do apóstolo Pablo. Ele é, sem dúvida, um exemplo para nós, porque do contexto de vida em que vino, e sabemos de onde ele vino, e em que se transformou depois, e em realidade foi um tremendo câmbio. Não apenas se tornou um cristiano exemplar, pero um líder de impacto. Escreveu muitas epístolas do Novo Testamento, foi alguém muito útil em las manos de Deus. Sin embargo, Pablo também foi humano e muitas vezes se encontrou lutando contra ele próprio e suas limitações. Então, veamos que esse texto aqui refleja praticamente uma espécie de frustração humana que Pablo traía em si mesmo. Vemos, por exemplo, que ele disse: lo que quero, não lo hago. E essa parte está muito clara. Eu não logro hacer lo bueno, eu não logro hacer lo malo, lo que quero. Lo que quero, não lo hago. E lo que não quero, sempre lo estou haciendo. Esto expressa como uma espécie quase de desesperação. E a palavra sempre aqui é uma palavra bem importante nesse texto, porque ela expressa continuidade. Nos dá a ideia de que ele estava enfrentando lutas com ele mesmo diariamente, todos os dias. Então, sempre lo estou fazendo. Lo que não quero, que possivelmente era lo malo ou lo negativo, sempre lo estou fazendo. E a seguinte parte, ele exclama de si mesmo, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de muerte? Ou seja, esse texto é breve, pero é um texto pesado, porque Pablo confessa que ele quer algo, possivelmente positivo. É como nossa luta diária. Todos os dias falhamos e às vezes dizemos: pero como fui capaz de hacerlo outra vez? Outra vez estou falhando na mesma coisa. É nossa luta personal. Lo que quero, não lo hago, não logro hacer. E lo que não quero, estou sempre haciendo. Miserável homem que sou, quem me livrará? Este texto para mim significa muito e revela que nós não somos os únicos que luchamos contra esses inimigos, contra esses gigantes, contra esses desafios, que somos nós mesmos, porque queremos ser parecidos com nosso Jesus Cristo e por isso luchamos contra nós mesmos a fim de aprender a andar verdadeiramente em integridade, em santidade. Então, há aquela luta com os pensamentos, aquela luta com os sentimentos, aquela luta com as palavras, aquela luta com o caráter, aquela luta com as expressões, enfim, é todo muito duro. Se não é por Cristo, verdadeiramente não logramos. Então, menciono isso aqui só para responder a minha própria pergunta. É possível que sejamos nossos próprios inimigos? Sim. E eu vejo em Pablo aqui um pequeno exemplo disto. Também, se vamos ao Antigo Testamento, entramos a Salmo 118:6, é só uma referência, porque há muitas outras. Então, aqui falamos de Davi, nosso grande exemplo do Antigo Testamento.
Vimos aqui que Davi, nesses primeiros versículos, ou em todo o capítulo de 118, ele está exaltando as misericórdias de Deus. Pero no versículo 6, por alguma razão, ele termina o versículo com esta pergunta e diz: pero que me pode hacer el hombre? E eu entendo, então, que há duas formas de entender essa pergunta. Uma, ele poderia estar referindo-se a los exércitos inimigos que o perseguiam. Sabemos, por exemplo, que naquela época de Saul, Saul lo perseguia e mandava exércitos por todos os lados para buscar Davi, para matá-lo, para aniquilá-lo, para fazê-lo desaparecer de sua vida para sempre, porque Saul sabia que os olhos de Deus estavam já sobre Davi. Então, Davi poderia estar referindo-se a los exércitos opositores a ele, a seus inimigos físicos e humanos, mas também ele poderia estar referindo-se a ele mesmo. Então, eu creio que Davi, em algum momento, mientras huía, mientras se escondia, deve haver sentido medo, porque ele era um homem comum, como todos nós outros. Ele também tinha as mesmas emoções, ele não era nada perfeito, tampouco Pablo. Assim que, imagino que em algum momento, Davi teve que confrontar-se a si mesmo e perguntar, parafraseando um pouco, cambiando um pouco a ordem desta pergunta, eu imagino que ele perguntava, em la segunda opção, que pode ser Davi contra o próprio Davi. Ou seja, na primeira alternativa, ele dizia a los adversários, que podem fazer contra mim? Nada, porque se Deus é comigo, nada vai poder tocar-me. Pero a segunda é: que puedo hacer eu contra eu mesmo? Que pode ser Davi contra o próprio Davi? Não importa quão grande seja meu medo, meu temor, meu estresse, minha preocupação, minha depressão, não importa. Davi não pode ser nada contra Davi, porque ele mais grande de todos sabe da dimensão de minha luta e me pode ajudar. Assim que eu creio que Davi, nesta parte do texto, expressa parte de sua luta personal contra ele próprio. Por isso, eu creio que sim, esses dois homens que são para nós outros grandes exemplos no Antigo e Novo Testamento, lutaram contra eles próprios. Então, penso, se eles lutaram contra eles próprios, que será de mim? Que será de nós outros neste tempo, quando as épocas são piores? Também falamos, na semana passada, em nossa introdução, sobre o tamanho, o quão grande é nosso gigante. E analisamos a possibilidade de que, então, a pergunta base é: que tamanho é tu gigante? Ou que tamanho é nosso gigante? Miramos então: é mais grande que Deus, mais poderoso que tu fé, mais allá de tu visão, superior a tu nível de experiência com Deus. Por que eu mencionei essas 4 perguntas? Primeiro, porque Deus deve ser o número 1 de nossa vida, certo? Deve ser a base principal. Pero junto com este nível vem nossa fé. Nossa fé é muito importante porque nossa fé aqui se refere a Deus. A Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a fé aqui é muitíssimo importante. E, además, a Bíblia estende um pouco mais esse comentário e diz: aquele que vem a Deus, aquele que se acerca a Ele, primeiro creia. Primeiro confie, primeiro tenha fé de que Ele existe e é galardonador de los que Ele buscam. O que é um galardonador? Galardonador é aquele que dá e dá em abundância. É ele que bendice e lo hace em abundância. É aquele que abre portas e lo hace de forma grandiosa. É aquele que hace coisa, pero não uma simples, pero hace milagros mais que uma simples coisa que se pode fazer. Então, nossa fé é necessária quando nós nos acercamos a Deus para orar, para agradecer-lhe por algo, para pedir perdão por nossos pecados, para alabá-lo. É necessário crer que Ele está ali e que, además, oye e responde, porque Ele é galardonador de los que le buscan. Ou seja, nós. A visão é importante porque é exatamente o que Deus nos dá.
Deus nos dá a visão. E que é a visão nesse contexto? A visão seria a direção de por onde devemos ir e que devemos fazer. É como um mapa. O Senhor nos dá o mapa e diz, isto aqui é o caminho, tu vas por essa direção para que hacia allá, e este vai ser o resultado final. Se obedecemos ao mapa de Deus, se obedecemos a sua visão, se hacemos como Ele nos manda, sem dúvida que seremos muito abundantemente bendecidos. E o quarto aqui é esse nível de experiência com Deus. Por que digo nível? Porque nível é algo que cresce ou decresce, aumenta ou diminui. Se nossa comunhão com Deus é diária, se nossa experiência com Ele é constante, então vamos crescer e vamos chegar àquele nível de intimidade que a Bíblia menciona. Sin embargo, se paramos de relacionar-nos com Deus, que vai suceder com este nível? Vai decrescer até o ponto de que vai morrer. E de repente, nós estaremos secos como parras, como um poço sem água, enfim. Então, o nível de experiência é fundamental para que tenhamos a condição, a nutrição espiritual suficiente para derrotar a nossos gigantes. Então, o tamanho de nosso gigante não pode ser maior que nosso Deus, não pode ser mais alto que nossa fé, não pode ser mais vigoroso que nossa visão, não pode estar mais allá da experiência que temos com Ele, porque é constante. E eu menciono isso aqui porque creio que Deus, a fé que temos em Ele, a visão que Ele nos dá, e nossa experiência nele, que cresce diariamente, são a base de nossa vida cristiana. Hermanos, se esses passos aqui não estão, não aparecem como base de tu vida cristiana, então não esperes muito. Eu creio que se Deus, a fé em Ele, a visão que Ele nos dá e nossa experiência com Ele não existe, seremos derrotados em realidade, já estamos perdidos, nada lograremos, porque a base principal não existe. E se não existe, onde vamos estabelecer-nos? Onde vamos fundamentar-nos se não há base? Isso não pode suceder. Também miramos na parte final sobre as estratégias utilizadas para vencer a este gigante. E falei sobre várias coisas, sobre, por exemplo, as ofensas, as afrentas, e enfim, tantas outras coisas, e a última foi a oração. Expliquei um pouco de cada uma delas, e tratei de fazer a diferença entre as estratégias humanas, e aquelas que não agradam a Deus, porque não vêm de Ele e não traem bom resultado. Pero aquela que sim vem de Ele e que traz a solução de que mais necessitamos. Então, se tu não miraste a introdução, por favor, vuelva allá, escúchala e então vem a parte 1, porque elas estão interligadas e se não entendes a introdução, talvez não vais entender totalmente a parte 1 de nosso tópico. Bem, também vimos que, de uma maneira ou de outra, um gigante sempre representa uma grande oposição que deve ser eliminada. Ou seja, um gigante não pode ser bem-vindo a nossas vidas. Um gigante não pode ser bem-vindo, não pode ser aceitado em tu vida. Se tu detectas que aí tens um gigante, um grande obstáculo, um grande impedimento, uma trava em tu vida, ou algo do passado, um trauma, dúvida, medo, pânico, falta de perdão hacia ti mesmo, falta de perdão hacia los demás, para aí, arregla esta parte e põe a correr este gigante de tu vida, porque não pode ser bem recebido, não pode ser bem-vindo em tu vida, porque isto é um grande impedimento ou uma grande oposição, como vimos aqui. Uma oposição a quê? Uma oposição a tu crescimento espiritual. E esta oposição deve ser eliminada, deve ser expulsada, deve ser quebrada, deve ser anulada, deve ser destruída, deve ser eliminada totalmente. Esta é a forma como vencemos a estes gigantes. Recuerda que Deus te capacitou para vencer a todos os gigantes. E isto é possível porque Deus nos capacitou.
Y las capacitaciones de Dios no expiran. Ellas no expiran de fecha. Ellas no expiran de modalidad. El Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de la eternidad o para siempre. Entonces sus capacitaciones son siempre actuales. El poder de la oración, el poder de la palabra, el ayuno y en fin, todos esos recursos espirituales que tenemos, añadiendo a eso la sabiduría que Él nos da, el discernimiento tan necesario para esta época de hoy. Si nosotros andamos de acuerdo a su capacitación, venceremos a estos terribles y persistentes gigantes. Pero crea que Él já te capacitou para vencer a todos ellos. Toma posse desta palavra e dá o primeiro passo para vencer a estes grandes obstáculos. Entonces, a lo largo de esa corta serie, nuestro tópico principal será en base al ejemplo del gigante Goliat. Vamos ver então o que foi que Golias hizo para ofender tanto a Deus. Que hizo ele para burlar-se do povo de Deus com tanta frequência? E em outras palavras, que representou toda esta mala conduta, toda esta conduta repugnante del Goliat, que representou isto para Deus e para seu povo. Veremos então que de início el gigante foi alguém muito temido, porque arrogantemente ofendia a Deus e a seu povo diariamente. E lo hizo, sabe por quanto tempo, hermanos? Por mais ou menos 40 anos ofendiu o povo de Israel. Então, eu entendo que Deus às vezes espera. Ele nos dá tempo para cair em consciência, reconhecer nossas faltas, arreglá-las, abandonar nosso mal hábito, nosso pecado e volver atrás e reconciliar-nos com Ele e com nós mesmos, arreglando as coisas. Então, por uma ou outra forma, eu quero crer que Deus deu tempo a este homem, a este filisteu, a este incircunciso, como diz a Bíblia. Ele era muito terrível, de tal maneira que todos lo temiam assustadoramente. Ele era muito lleno de arrogância, abria sua boca contra Deus cada manhã e lhe insultava e lhe ofendia grandemente. Logicamente, ofendia também a seu povo. Ou ofendia a seu povo porque sabia que ofendendo ao povo de Deus, ele também ofendia a Deus ao mesmo tempo. E lo hizo por largo tempo, hasta que Deus deu basta. Agora, veja bem, Saul governou a Israel mais ou menos por tempo de 42 anos. Por 42 anos, Saul reinou como rei. Dentro desses 42, possivelmente 40, el Golias foi como a pedra no sapato de todos aqueles que creía en el Señor, y por eso Deus tuvo que dar basta. Por que será que Golias atuava desta forma? Primeiro, porque ele se sentia grande, ele se veia grande, ele se considerava grande, creía que era grande, e por lo tanto atuava ou vivia como el grande que ele pensava que era. Veja bem, ele se sentia, se via, se considerava, creía que ele era grande e, portanto, atuava. Esse atuava era também, podemos cambiar para outra palavra, ele vivia. Ele tornou essas capacitações aqui, essas qualidades, seu estilo de vida. E então ele passou a viver, atuar ou viver como o que ele sentia, da forma como se via, como se considerava e como, sobretudo, creía que ele era. E a seus próprios olhos, ele era muito grande, muito invencível, jamais havia experimentado uma derrota na vida. Ele era o mais temido de todos, ele era o herói de los filisteus, ele era o invencível da história militar. Assim que ele reunia todas as qualidades ou ações necessárias para vencer a qualquer opositor que cruzara em seu caminho. Como esta imagem que les mostrei na introdução, esse imenso gigante,
hacía um imenso contraste com esse pequeno Davi que vimos delante de ele. Veja bem, Golias era um homem muito forte, muito musculoso, muito lleno de vigor e de força. Logicamente, ele estava na guerra, ele era um soldado muito ativo, fisicamente muito ativo e muito em forma para todos. Segundo, ele havia participado de muitíssimas guerras, como vamos mencionar na próxima semana, e por lo tanto ele tinha uma ampla experiência de guerras. Ele sabia combater toda classe de exércitos, todo tipo de estratégia ele podia quebrar ou destruir, porque ele era muito hábil para isso. Ademais, ele sabia usar todo tipo de arma e naquela época haviam, por exemplo, vários tipos de espadas, vários tipos de armamentos, alguns mais largos, outros mais afilados, outros mais curvos, outros atuavam com mais habilidade, os curvos cortavam, por exemplo, a cabeça mais rápido, coisas assim. Então, ele sabia usar muito bem todo tipo de arma. Contraposto a isto, vemos que Davi nem sequer tinha armadura, ele não tinha nenhuma arma ou ferramenta como as que Golias estava mostrando aqui. Ademais, o tamanho não se pode sequer comparar. Em comparação, Davi era muito pequenito, era muito flaquito, não sabia usar a armadura, nem sequer tinha uma. Vimos quando Saúl quis poner sua armadura. Por quê? Porque Davi não tinha a sua própria, ele não tinha uma. Então, houve um grande contraste entre eles. A coisa é que quando Golias vê sua expressão, sua cara bastante feroz, quando ele mirou a Davi, se sentiu grandemente insultado, porque dijo, como me manda uma cosita desta para atacar-me? Isso é uma burla. E imagino que ele começou a burlar-se de Davi com grandes carcajadas, como se burlara del cielo, incluso. Então, ele chegou com a mesma autoconfiança de que iba a derrotar a Davi e a todo o pueblo de Israel, porque este era o acordo. Interessante, por que será que Golias não derrotou a Davi? Porque esse pequeno insignificante aqui, fisicamente falando, derrotou a este homem tão imenso, este grande monstro do poder? Por quê? Em minha opinião, por uma razão. É porque Golias sabia todo de todos os demais exércitos. Ele sabia todo sobre armamentos, sabia todo sobre guerra, sabia todo sobre os líderes mais poderosos de sua época, pero uma ele não conhecia. Golias não conhecia a Deus que habitava em Davi. Ele mirou a Davi como um pequeno inseto que estava aí, pronto para ser pisado e esmagado com seu pé imenso que vimos aqui. Mas ele não sabia que em Davi havia alguém mais poderoso que ele mesmo. E este é nosso ponto. Tu e eu somos muito pequenos delante de nossos imensos gigantes. Assim como tu, eu também luto diariamente e só Deus sabe o tamanho de meus gigantes, que às vezes digo como vou vencê-los. Pero sabe, hermanos, se este imenso gigante caiu, porque o Deus poderoso estuvo neste pequeno Davi, a história não é diferente com nós. Não importa que tamanho é tu gigante, que tamanho é tu desafio, que tamanho tiene tu inimigo, não importa, porque o Deus Todo-Poderoso que estuvo em Davi, nesse pequeno flaquito aqui, está em ti, está em mim. Portanto, por isso, a Bíblia diz em Romanos 8, somos mais que vencedores em Cristo, porque esta é a verdade. Creiam por aí ou não, não importa, esta é nossa verdade e creemos. Por lo tanto, não retrocedas delante de tus gigantes, ao contrário, detecta-los agora, identifica-los e derrumba-los com o poder do mesmo nome que Davi usou para derrotar a los suyos. Vemos então que a partir de agora entraremos na vida de gigante, na primeira parte, que consiste em estudar algo de seu nome, seu significado, sua profissão ou o que hizo, e alguns aspectos personais de seu caráter. Isto veremos hoje. Na semana que vem iremos à parte 2,
y ahí estudiaremos su origen, de dónde vino el gigante, cómo era su pueblo, algumas características físicas de él, como su tamaño, su altura, su peso, su edad, si posible, y algunas características físicas de Golias. A isso añadiremos una nota arqueológica importante sobre él y su vida. En la última parte, que es la parte 3, iremos a nuestro especial Rei Davi e entraremos a estudar seu nome, seu significado, que simbolizou isso para ele, sua profissão, o que hizo e alguns aspectos personais de seu caráter. Então, como na primeira parte da parte 1, iremos ao nome de Goliat. Miramos então que o nome Goliat vem do hebreu Galiat. Galiat. Leyendo sempre de la derecha para la izquierda, porque es la forma correcta de leer el hebreo. Entonces leemos Galiat. Y Galiat significa literalmente exilado. E é um exilado. Exilado é alguém que está aparte, não é assim? Está apartado, está lejos, está do outro lado. Não habla de alguém que vive em sociedade, porque há algo diferente com este indivíduo que lo hace ser um exilado. Possivelmente porque Golias vivia aquele estilo militar feroz, violento, agressivo, mortal. Então, imagino que a partir daí ele não podia ter um tipo social, ele era um exilado. Pero veja que esta é a definição de seu nome. Também podemos encontrar seu nome como fugitivo, prófugo, criminal ou banido. Então, um fugitivo é alguém que huye, certo? Imagino que entre suas grandes lutas adversárias, ele tinha realmente que huir. Tem mais ou menos o mesmo significado do prófugo, solamente são términos diferentes. O fugitivo é aquele que se esconde porque busca onde esconder, e o prófugo solamente é aquele que huye para lejos. Um criminal é o que mata sem piedade, e o banido é o excluído ou aislado. Ora, veja que seu nome já reflejava desde o início seu caráter, porque se miramos bem sua vida, vamos ver que ele literalmente foi um exilado. Não se vê nada de familiar, nada de social, nada de romântico ou coisa parecida com Golias. Tudo o que se sabe dele tem relação com guerras, com lutas e com mortes. Por isso vemos que todos os conceitos de sua vida aqui reflejavam seu caráter, porque ele foi literalmente tudo isto aqui que vimos na definição do nome Goliat. Además, eu vejo que em todos esses conceitos, tudo o que vemos do nome de ele é negativo, ou seja, todas as qualidades que miramos são negativas. Nada positivo houve no nome de Goliat ou Goliat. Todas as definições referentes a seu nome, todas são negativas, igual que sua conduta e seu caráter. Eu realmente creio no poder do nome. E creio que o nome tem muito significado, principalmente porque cada vez que chamamos a alguém por seu nome, declaramos o que esta pessoa é ao pronunciar seu nome durante toda a sua vida. Por esta razão, eu creio que lá no Antigo Testamento, os nomes eram escolhidos ou selecionados em base a algum significado. Então, não, as pessoas que estavam esperando um bebê, por exemplo, eles não escolhiam o nome como se hace hoje. Por exemplo, como as famílias hacen hoje? Eles escolhem o nome do ator mais famoso, ou escolhem o nome para a niña que vai nascer de aquela atriz que é a mais bonita do momento, ou porque eles digamos, simpatizaram com aquele nome daquela outra cultura, daquela outra língua. Não sabe às vezes nem o que significa e escolhem porque é um nome diferente e suena muito bonito. Então, não era assim no Antigo Testamento. Em muitos casos, o próprio Deus dijo como o bebê deveria chamar-se. Por quê? Porque o nome que se daria àquele bebê tinha a ver com seu futuro, com o que ele seria
e com o que ele haria para Deus, com seu chamado, com seu acordo com Deus, com sua missão que Deus lhe entregaria, ou incluso com seu próprio caráter. Qual era o plano de Deus para aquele bebê? Que plano tinha o Senhor com ele? De acordo a isto, o Senhor lhe dava o nome. Então, eu creio no poder do nome. E, lamentavelmente, vejo que para Goliat, ou Goliat, seu nome só tuvo conotações negativas. E isto é muito triste. Vemos, então, que a segunda parte, a parte 2 correspondente à primeira parte de nosso tópico, parte 1, subparte 2, se refere a sua profissão. Que hizo Golias? Por exemplo, ele foi um guerreiro experimentado. Guerreiro vem de guerra. Experimentado vem de experiência, ou seja, foi alguém que estava sempre involucrado em guerras e, portanto, teve uma ampla experiência em la guerra. Considerado invencível entre os filisteus. Os filisteus eram seu povo. E eles declaravam e gritavam e creiam que Golias era um invencível. Altamente treinado. Ou seja, vimos naquela foto que Golias, ele tinha habilidade de arma com todo tipo de armamentos. As pequenas, as grandes, as comuns, as mais sofisticadas, as leves, as mais pesadas, as mais cortantes ou afiladas, as mais comuns. Não havia diferença de armamento, porque ele tinha um alto treinamento em usá-las. Foi um soldado muito bem armado em todo o tempo. Foi um mercenário, um soldado mercenário. Que é ou que era um mercenário naquela época? Um mercenário era um tipo de soldado que lutava por dinheiro. E incluso se ele tinha que involucrar-se em exércitos adversários para proteger uma nação estrangeira, lo hacía porque era um mercenário. Ele ganhava um pago ou um salário em câmbio de sua luta de defesa por aquele país. Era um tipo de empregado que recebe como um salário. Em nossa época atual, seria talvez um tipo de militar privado que se involucra ou que é enviado para conflitos bélicos ou de guerra em defesa de outro país ou de um país estrangeiro. Em nossa época, também, o mercenário pode ser chamado de soldado contratado ou soldado particular. São términos mais assim suaves, pero que tem a ver com a mesma conotação, porque recebem grandes pagos para defender um outro território. E Golias foi um mercenário, segundo a história. Ele acumulava grandes vitórias e lutas. Por isso mesmo, os filisteus lo consideravam, perdão por minha voz, lo consideravam invencível. Los filisteus reconheciam que nadie podia vencê-lo. Ele era o máximo sobre todos os demais. Considerado um campeão de los filisteus. Campeão é aquele que nunca perde uma batalha, não é assim? Então, Golias era invencível e considerado campeão porque nunca havia enfrentado uma derrota. Ele sempre ganhou a todos os demais a quem enfrentou, e isto era em grande escala para ele. Um dos guerreiros melhor entrenados da cidade de Gat. Gat é sua terra natal, o lugar de onde vino. Então, por ser grande e forte, muito disposto e possivelmente muito amante das guerras, muito hábil para atacar e vencer, ele foi considerado um dos guerreiros melhor treinados de sua terra natal. Nesta referência do primeiro livro de Samuel 17:4, lemos: então saiu do campamento de los filisteus um campeão. Vea o término que se aplica a Golias, um campeão que se chamava Goliat de Gat, e media 6 codos e 1 palmo de alto. Duas coisas quero mencionar. Primeiro, ele foi definido como campeão.
incluso por la propia Biblia, por el propio Dios. Esta no fue la forma como Dios lo veía, pero era la forma como su pueblo lo denominaba. Vimos aquí arriba, invencible entre los filisteos. Otra vez aquí abajo, campeón para los filisteos. Entonces, su gente, su cultura, su pueblo, lo consideraba un campeón. Y ese término fue tan significativo que la historia bíblica la registró. Es interesante esto porque ese texto es la Biblia. O sea, Dios inspiró el escritor para incluir la palabra campeón, una palabra literal, y no es una palabra inventada por una cultura cualquiera, no, esa palabra es una palabra original bíblica, o sea, Dios inspiró que colocar allí que Golias era un campeón, era un invencible, era un superpoderoso de su propio pueblo. Interesante, imagino que porque más tarde este campeón se reduciría a cero. Entonces, sus cualidades fueron altamente levantadas para después caer de una vez cuando él fue derrotado por David. Miramos entonces que aún en la parte 1, que es lo correspondiente a hoy, iremos a tercera parte de la parte 1 que se refiere a los aspectos personales de su carácter. Entonces aquí hablaremos de la persona, del hombre Goliat. Vamos ver cómo era. Ele foi absolutamente autoconfiante e não temia a nadie. Absolutamente que não temia. Autoconfiante, ele confiava 100% em si mesmo e não temia a nadie. Não importa quão grande era o exército, quão famoso era o rei, quão sofisticadas eram as estratégias ou as armas adversárias, ele não temia a nadie. Ele levantava e partia para contra o outro e sempre ganhava. Isso era o mais interessante. Confiava plenamente em si mesmo, logicamente, se era autoconfiante, e se considerava capaz de lutar contra todos os homens valientes. Ou seja, ele se considerava melhor que todos os valientes de sua época. Se considerava valiente e melhor, o maior, mais forte, mais destro que todos os homens valientes de sua época. Era definido como el invencible e se veia a si mesmo como el mais grande de todos. Ele se veia a si mesmo. Por um lado, o pueblo dizia, ele é nosso herói, nosso invencível, nosso campeão. Pero por outro lado, ele creu tanto que verdadeiramente se definia a si próprio como ele mais grande. Ora, veamos aqui que as estratégias personais de caráter de Golias foram inteligentes. É muito importante crer em lo que somos, porque se não creemos que podemos ganhar uma batalha, não la ganaremos. Se nós não creemos que vamos fazer, vamos quebrar-nos a nós mesmos, vamos roubar de nós mesmos nossas motivações, nossa fé. Ele hacía todo o opuesto, ele dizia, eu puedo porque eu sou grande, porque eu sou invencível. E ele partia para cima de los demás e ganhava as batalhas. Por ter experiência em adestramentos militares, exibia uma vasta ou amplo adestramento em guerras contra exércitos opositores. Ou seja, tinha muitíssima experiência em confrontos ou enfrentamentos militares e, además, uma ampla capacidade de treinamento ou adestramento de guerras. Ou seja, ele não enfrentava pequenas lutas, ele enfrentava guerras de verdade e sempre las ganhava. Sabia como utilizar uma grande variedade de armas e tinha a força suficiente para carregá-las, sem importar lo pesado que fuera. Logicamente, ele era imensamente grande. Incluso no verso anterior, vimos que sua altura era de 6 côvados e 1 palmo. Sobre sua altura, eu não comento nada agora, porque esta é nossa segunda parte. Aí vamos falar de seus aspectos físicos, sua altura, seu peso, sua idade, se possível, e vamos falar desses aspectos físicos e comparar com o que ele hizo em sua vida. Pero aqui, esses aspectos personais de caráter nos explicam bem
porque ele era tão valiente, porque não temia nadie. Então, a primeira resposta para mim é que ele creía que ele podia todo. Ele creía que ele era o mais grande, o mais forte, o mais hábil, o mais estrategista, o mais experiente de todos, e, portanto, não importasse quem cruzasse seu caminho, ele partia para arriba del outro e los derrotava. E eu penso que nas lutas de Golias, ele nem sequer se preocupava em defender-se, ele só se preocupava em atacar, porque ele não necessitava defender-se, porque por seu imenso tamanho, possivelmente, ele era maior que todos dentro do mesmo exército e cada exército que enfrentava. Então, eu admiro esta parte quando observo que ele creía desde dentro para fora e não em lo que dizem por aí sobre ele ou em lo que ele imagina, não, ele creía verdadeiramente nele e isso lhe dava todo este valor para partir para contra todos os demais. Então, com todas essas grandes evidências e qualidades, frente a Davi, imagino que Davi gritou, ele rugiu como um leão enfurecido, se enfureceu, ameaçou a Davi, tudo isso. Só que hizo tudo isso sem pensar que cairia derrotado ao final. E por que isto passou? Porque o gigante Golias não sabia quem era que estava com Davi, ou quem era que habitava dentro de Davi. Por isso caiu, sem perceber o que realmente estava a ponto de ocorrer com ele. Assim como nós outros hoje. Tu adversário está allá em algum lugar, pero creia que em ti está aquele que pode todas as coisas. Por isso a Bíblia diz que mais grande é quem está conosco do que aquele que está em el mundo. Agora veja, delante dessa experiência entre o gigante Golias e Davi, houve duas formas ou duas alternativas com que Davi pudo haver visto esta situação. A primeira, ele pudo haver dito: Golias, esse gigante é tão grande que eu não puedo lograr. Se eu atiro minha pedra, não sei aonde ela vai, porque ele é demasiado grande para mim. Esta pudo ser uma alternativa. E a segunda, ele pensou: ele é tão grande e está tão visível delante de mim que eu não puedo errar. Não me puedo equivocar. Por que não puedo? Porque ele está tão grande e tão visível que eu sei exatamente de onde vou tirar minha pedra e de onde ele vai cair. Hermanos, estas duas observações para mim são muito importantes porque nós somos assim. Por um momento, parece que desconhecemos quem somos e o grande e poderoso Deus que habita em nós. E por momentos sabemos que sim podemos, porque o Deus poderoso está em nós. Então, eu te pergunto, qual destas duas opções tu prefieres? Delante de tu gigante, delante de tus grandes desafios, que dizes? Mi desafio, mi problema, mi inimigo é tão grande que eu não puedo vencê-lo. Ou, número 2, ele é tão grande que eu não puedo equivocar-me mais. Eu atirarei minha pedra e bum, e lo botarei abaixo. Qual das duas opções tu prefieres? Esta foi minha pergunta final em nossa introdução. Então, bueno, aqui termina nossa parte 1. Eu continuarei orando durante todos esses dias para que Deus nos dê o valor necessário, a sabedoria e o discernimento para identificar, enfrentar e derrotar a nossos gigantes, se é que há mais de um. Estes mesmos que nos ameaçam e talvez hasta nos dominem neste momento, é hora de botar-los a correr de nossa vida, porque eles não podem ser bem-vindos a nossas vidas nunca mais. Bem, eu espero que hayas me acompanhado entre introdução e parte 1. Então, aqui terminamos a parte 1 e eu te vejo na próxima semana com a parte 2 deste mesmo tema. Quem é tu gigante ou qual é tu gigante? Ok? Que Deus te bendiga muito. Te veo então na próxima semana. Bye, bye.